Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje nós estamos no nosso dia 161 e eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito dos capítulos 28 até o capítulo 33. Como eu expliquei anteriormente, os salmos eles são versos escritos e em alguns momentos cantados. Eles não são especificamente louvores que foram escritos, apesar de que na leitura nós reconhecemos muitas músicas que nós cantamos na nossa trajetória cristã. E aqui nós temos pelo menos duas aqui no capítulo 28 que foram muito marcantes nos primeiros anos de conversão, da minha conversão que eu falo, e de muitos irmãos. Ele começa dizendo assim, é um salmo de Davi, e o capítulo 28, ele começa com um verso que logo depois se transformou numa música. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Lembra dessa música? Eu vou tentar só fazer um pouquinho dessa música. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor. Lembra? Não com essa voz ruim, né, que eu tenho, mas próximo desse ritmo. Então, por isso que fica memorizado, fica gravado no nosso coração. Uma segunda música, que é essa música mais conhecida, ouve-se a voz do Senhor, ouve-se a voz do Senhor, troveja ao Rei da Glória. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ouve-se a voz do Senhor. Gente, essa música, ela é muito especial, ela é muito especial. Então ele vai retratar esse cântico que Davi criou, que Davi foi inspirado pelo Senhor a escrever essa música. No capítulo 30, a gente vê que a manifestação de um Deus que se ira em um momento, porém a benignidade dele, uma benignidade eterna. E de vários versículos, o que eu mais lembro assim no dia a dia é o versículo 5, que fala que o choro pode durar até a noite, ou pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele foi extraído aqui do versículo 5 do capítulo 30 de Salmos. E no versículo 12, ele vai fazer uma promessa ao Senhor: Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. É uma aliança que Davi faz a respeito de louvar ao Senhor. Por isso que ele é muito conhecido pelos cânticos que ele escreveu. Seguindo aqui, no capítulo 31, Davi vai expressar a sua confiança em Deus em meio a angústias, a depressões. Por isso que Davi pede ao Senhor que o Senhor escute o clamor e salve Davi dos inimigos, porque Davi está angustiado e nessa angústia ele é ridicularizado pelos inimigos, ele é difamado pelos inimigos, mas ele se dedica ao Senhor de tal forma, mesmo apesar dos seus problemas. Davi ele vai expressar essa confiança no Senhor. Olha o que ele diz no capítulo 31, no versículo 6 ao 8. Ele vai dizer assim, que ele confia em Deus e que ele sabe que o Senhor vai salvá-lo das mãos dos seus inimigos. Por isso ele termina agradecendo a Deus pela grande bondade de Deus e pelo amor infalível do Senhor, né? É interessante que Davi ele tem esses repente, né? Ele vai falar assim: Deus, mata os meus inimigos, aleja os meus inimigos.
mas de repente ele vai dizer: mas eu confio no Senhor. É uma confiança acima do normal, né? Por isso que ele fala o tempo todo que é em Deus que ele se refugia, que nas mãos do Senhor ele entrega a vida dele, né, de Davi. E no versículo 23 do capítulo 31, ele vai de certa forma não impor, mas ele vai tentar influenciar as pessoas com a seguinte palavra: amai ao Senhor todos vocês que são consagrados a Deus, né? Sejam fortes, revigore-se o vosso coração, todos vocês que esperam no Senhor. Quem é que espera no Senhor aqui? Eu creio que todo mundo que está aqui, né? Então seja forte, ame ao Senhor, porque nós somos consagrados a Deus. Agora, gente, capítulo 32 é especial. Eu gostaria de ler o versículo 1 e versículo 2, porque ele vai falar dos pecados que foram perdoados. Isso me chama muita atenção, porque só quem teve o pecado perdoado tem a alegria de se manifestar livre da força e do agrilhão do pecado. O agrilhão da morte é o pecado. Mas no versículo 32, ele vai dizer: bem-aventurado aquele cuja a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Coberto pelo quê? Pelo sangue de Jesus. Esse é bem-aventurado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo o espírito não há engano. Gente, a gente precisa urgentemente compreender que as bem-aventuranças, ela é para todos, mas para todos que se dispõem a servir ao Senhor. Então, é especial demais. Especialmente abençoado ou bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo o pecado ele é coberto pelo sangue de Jesus, né? Que coisa especial. Só para a gente encerrar, no capítulo 33 há um júbilo, há uma festa de contemplação a respeito da obra de Deus. O salmista vai louvar o Senhor pelos seus atributos e pela obra de Deus, inclusive pelas obras que ele também fez, né? Com alegria no coração, com canções e harpas. Ele vai louvar a Deus pela sua bondade, pela bondade do próprio Deus. E além disso, ele vai incentivar para que as pessoas louvem a Deus pela soberania, pela onisciência, pela onipresença. Louve a Deus por sua proteção. E o segredo é louvar ao Senhor em todos os momentos. Especial isso, né? Leia pausadamente, leia um trecho grande. Vamos aproveitar que agora a gente tem a oportunidade de ler um trecho grande, porque você vai entendendo muitas coisas, tá bom? Tenha uma excelente leitura, que Deus te abençoe e até a próxima.